Nós estamos em uma campanha com o tema aos domingos: agindo Deus, quem impedirá? Você pode dizer isso comigo? Diga: agindo Deus, quem impedirá? E eu pergunto para você: quem é que pode impedir o agir de Deus? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 11. Nós vamos ler o verso 3, alguns versos. João capítulo 11. Hoje pela manhã nós recebemos aqui o pessoal de Brasília, da Caravana do Sim. Tivemos ontem na Praça do Fórum 7 horas de adoração. Começou às 3 da tarde e foi até às 10 horas da noite. Foi uma bênção de Deus e cremos que grandes bênçãos o Senhor irá derramar sobre essa cidade. Porque a adoração ela tem um poder extraordinário de transformar, de curar, de libertar. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, os espíritos malignos saíam deles. E tem um ditado popular que diz assim: quem canta, os males espanta. Mas não é só cantar, é adorar a Deus. Quem adora a Deus, quem louva a Deus, os males são espantados, o mal sai. Porque nós vemos isso no caso de Davi. João 11, Evangelho de João, capítulo 11. Quem encontrou, diz eu amo a Bíblia, o verso 3. Se você estiver sem Bíblia, nós vamos também estar projetando aqui a projeção. Evangelho de João. João 11, o verso 3, diz assim a palavra do Senhor: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora eu quero que você vá comigo no mesmo capítulo para o verso 20. Verso 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Agora, vamos ler agora o verso 38. O 38 diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já arde 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou uma grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto num lençol.
E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça. Repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: Senhor, ministra o meu coração nessa noite, para que eu possa ouvir a tua voz. Abre o meu entendimento. Diga: repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, que tenta impedir de eu ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E se você crer, diz amém. Levante sua cabeça, por gentileza, olhe para mim e ouça atentamente. Agindo Deus, quem impedirá? Uma das coisas que eu preciso entender é que Deus é soberano. Deus, ele tem todo o poder. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é Deus. Deus, ele não depende de ninguém para ser Deus. Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Existem pessoas que pensam que sem ela, Deus vai deixar de ser Deus. Existem pessoas que pensam que sem ela, Deus vai deixar de agir. E ainda que Deus trabalhe, ainda que o agir de Deus muitas das vezes aconteça por meio de pessoas, Deus é Deus independente da gente, e Deus age independente das pessoas. Deus é um Deus que trabalha, querido, ao nosso favor. Você crê nisso? Deus é um Deus que trabalha ao seu favor. Deus está agindo em prol da sua vida. Ainda que você não veja o trabalhar de Deus, ainda que você não entenda como Deus trabalha, porque essa é a grande dificuldade nossa, de entender como Deus vai agir, de entender como Deus vai trabalhar. Porque muitas vezes nós somos frustrados, somos decepcionados, muitas vezes desacreditamos por não entender como Deus age. Mas eu preciso ter uma coisa no meu coração. Você precisa ter uma coisa no seu coração. É que independente da sua expectativa, independente da sua maneira de pensar, Deus, ele age. Amém? E a Bíblia diz no texto que nós lemos, de um homem chamado Lázaro, amigo de Jesus. E o desejo de Deus é que você venha ser amigo dele. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. Imagine aí, é tão bom, né? Você poder dizer a uma pessoa assim, é tão bom quando alguém diz assim, fulano é meu amigo. É tão bom quando alguém diz assim que você é amigo dela. Imagine de Deus, imagine Deus dizer que você é amigo dele, que você é amiga dela. Isso é maravilhoso. E na Bíblia nós vemos claramente que Lázaro era amigo de Jesus, e um amigo que Jesus amava, um amigo que Jesus gostava. Só que Lázaro adoeceu, só que Lázaro ficou doente. Os amigos de Jesus também ficam doentes, os amigos de Jesus também passam por problemas, os amigos de Jesus também passam por dificuldades. Muitas pessoas pensam, eu sirvo a Deus e eu não vou ter problema, eu sirvo a Deus e eu não vou ficar doente. Querido, enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por certas situações que muitas das vezes vai até questionar a nossa fé. Mas nós precisamos crer que independente da doença, independente da crise, independente do problema, Deus continua sendo o nosso amigo. Amém? Lázaro adoeceu, mandaram chamar Jesus, e Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E demorou mais um tempo. Jesus demorou um período para ir até Lázaro. Se você souber que seu amigo está doente, você demora para ir na casa dele? Ainda mais quando você recebe, fulano mandou te chamar, pediu para você ir lá na casa dele, que ele está doente. E não era só ele que era amigo de Jesus, a sua irmã Marta e Maria, 3 amigos falando para Jesus ir lá, porque eles sabiam que Jesus tem o poder e poderia curar Lázaro daquela doença.
Eles sabiam que Jesus podia tirar Lázaro daquele leito de enfermidade. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: ele não vai morrer. E aconteceu que ele morreu. Jesus disse: olha, essa doença é para a glória de Deus. Passou 4 dias, Lázaro estava morto. Jesus foi até Betânia. E chegando lá, Jesus foi questionado por Marta. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, nós precisamos entender que Deus tem algumas maneiras de trabalhar. Existem algumas maneiras do agir de Deus. Existem muitas coisas na vida da gente que Deus faz antes de acontecer. Existem muitos livramentos de Deus que antes de acontecer, Deus dá o livramento. Tem coisa que Deus trabalha antes que aconteça, como foi o caso de Noé. Antes de vir um dilúvio, Deus agiu em favor de Noé. Antes de Deus mandar o dilúvio, Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca. Noé, se proteja. Noé, entre na arca, você e a sua família, para que você se salve. Antes de vir a crise, o problema, a destruição, nós vimos o agir de Deus. E quantas das vezes na sua vida, e quantas das vezes na minha vida, antes mesmo de acontecer, Deus trabalhou ao seu favor. Antes mesmo de acontecer, Deus agiu. Você nem sabia e Deus estava trabalhando. E de repente alguém chegou e disse: olha, antes mesmo de você pedir um emprego, alguém já estava falando do seu nome lá. Antes de você ir atrás do emprego, alguém usado por Deus, ou o próprio Deus, já tinha colocado o seu nome. E você chega para pedir a oportunidade, e alguém chega lá: não, essa oportunidade já é sua. E você vê o agir de Deus. E não só nas oportunidades, como nos livramentos. Eu lembro quando adolescente, eu arrumei uma confusão com os meninos do meu bairro. E eu ganhei uma bicicleta nova, e eu não sabia. Um dia eles armaram uma emboscada para mim pegar. Eu fiquei sabendo depois, que depois eles viraram meu amigo de novo. E um dia eles me disseram: olha, você lembra aquele dia que você saiu com sua bicicleta e subiu tal rua? Eu disse: sim, eu lembro. Ele disse: pois é, eu e mais 4 fomos por cima para poder te pegar e te dar uma surra. Só que quando a gente chegou lá, a gente não te viu. Você sumiu. Você foi para onde naquele dia? Falei: meu Deus, nem eu lembro para onde eu fui. Ou seja, havia uma armadilha, havia uma emboscada, e eu não sabia disso. Depois de um tempo, eles viraram os meus amigos e disseram: nós ia te pegar, nós ia te dar uma surra. Nós estávamos com muita raiva de você. E eu não sabia disso. E isso eu vi o agir de Deus. Eu vi o livramento de Deus. Eu não sei como, mas Deus cegou eles, que eles não me viram. Eles perguntaram: e você voltou para casa naquele dia? Eu falei: não, eu fiquei na rua, andando de bicicleta. E eles disseram: não é possível, a gente não te encontrou. A gente saiu mais rápido que você, rodeou para te pegar e não te achou. E isso é na sua vida, isso é na vida de todos nós. Existem emboscadas que o inimigo arma, e você não vê, e você não sabe, mas Deus já está trabalhando para desfazer. E quando você vai saber que alguém tinha armado para te derrubar, que alguém tinha armado para te prejudicar, mas o próprio Deus foi lá e interviu ao seu favor. O próprio Deus foi lá e trabalhou por você. E depois você vê, Deus agiu antes que acontecesse. Deus agiu antes que eu imaginasse. Deus trabalhou antes que viesse o problema, que viesse a dificuldade. Quantas das vezes Deus prepara uma bênção, prepara você, e de repente vem uma situação indesejada, e você diz: ainda bem que Deus me deu isso aqui, ainda bem que Deus me preparou, ainda bem, já imaginou se eu não tivesse recebido isso aqui?
ou um carro que quebra, uma situação difícil, mas antes mesmo de acontecer, Deus foi lá e te preparou, mandou o recurso, mandou a provisão. Certo dia, eu estava sem nada, sem nenhum recurso, e Deus proveu o recurso, e Deus me abençoou. E quando foi no outro dia, o carro quebrou, e eu disse: meu Deus, se tivesse quebrado ontem, eu sem recurso, esse carro ia ficar quebrado aí dias, ou quem sabe meses. Mas Deus foi tão bom que antes mesmo de quebrar, Ele já tinha me preparado financeiramente, para que quando acontecesse aquilo, eu tivesse o recurso para poder providenciar o conserto, que não foi barato, foi muito caro. Mas Deus foi tão bom, que antes de acontecer o problema, Ele já tinha me dado a bênção. Amém? E isso é na sua vida. Deus trabalha antes. Diga comigo, diga: Deus trabalha antes. Antes de acontecer, Deus vai lá e trabalha. Só que Deus muitas vezes não faz antes. Tem coisas que Deus faz antes, agora tem coisas que Deus não faz. Tem coisa que Deus faz durante o problema. Eu orei tanto a Deus, eu disse: Senhor, não deixe eu pegar o Covid. Se eu não fui uma das primeiras, eu fui as primeiras pessoas que pegou Covid nessa cidade. Não fui a primeira, mas fui uma das primeiras pessoas. E na época, quando você pegava Covid, meu Deus do céu, as primeiras pessoas. E eu dizia a Deus, eu disse: Senhor, me livra dessa doença, me livra dessa enfermidade, não deixe essa doença chegar à minha casa. Só que chegou. Acabou que a gente acabou pegando Covid, adoecendo. E eu não vi o livramento de Deus antes. Eu não vi Deus trabalhando antes. Só que na doença eu vi o livramento de Deus. Na doença eu vi Deus agindo. Existem coisas que Deus faz antes, mas existem momentos que Deus trabalha durante o problema, durante a crise, durante a dificuldade. E você orou tanto para que não acontecesse. E você orou tanto para que não viesse esse problema. E você pediu tanto a Deus para você não passar por essa dificuldade. Mas a dificuldade veio, a crise veio, o problema veio. E agora você se encontra numa situação que você diz: Senhor, o que será de mim? Senhor, e agora o que eu vou fazer? E é nesse momento que nós vemos o agir de Deus, durante o problema, durante a dificuldade. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à tarde. Um homem de oração, um homem que buscava o Senhor. Imagino eu, que muitas vezes quando a gente ora para Deus nos livrar. E existe momento que Deus nos livra, mas existe momento que Deus não vai nos livrar. E Daniel, ele foi acusado, porque não poderia orar a ninguém, a não ser, não podia fazer nenhum pedido a ninguém, a não ser o rei, a não ser aquele que governava. E Daniel estava pedindo a Deus, Daniel estava orando a Deus. E a Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. E muitas das vezes Deus não nos livra da cova dos leões. E você não entende. Você diz: Senhor, por quê? Por que que o Senhor não me livrou da cova dos leões? Por que que o Senhor não me livrou dessa situação? Eu orei, eu busquei, eu clamei ao Senhor. Eu pedi tanto, Deus, e o Senhor não me livrou dessa tragédia, desse problema, dessa dificuldade. Só que a Bíblia diz que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou ele na cova, para mostrar o agir dele. Deus não me livrou da Covid-19, mas Deus me livrou na doença, da morte, da enfermidade, de morrer. Deus não me livrou do Covid, mas Deus me livrou no Covid. E muitas vezes é assim. Deus muitas vezes age durante o problema, durante a dificuldade,
Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, mas na fornalha de fogo Deus passeou com eles. Amém? Será que você consegue compreender isso? Que nesse problema que você está passando, que nessa situação que você está passando, Deus é poderoso para agir na sua vida. Deus age antes, diga comigo, diga Deus age antes, diga Deus age durante, agora diga Deus age depois. Quando, bispo? Quando não há mais nada ao que se fazer. Lázaro estava doente, Deus não impediu a doença de chegar até Lázaro. Deus não agiu antes. Lázaro mandou chamar Jesus, para que durante a doença Jesus o curasse, para que durante a doença Jesus o livrasse daquela enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus não foi. Jesus demorou mais 4 dias. Nós não vimos o agir de Deus durante a doença de Lázaro. E agora Lázaro está morto. E agora Lázaro havia sido sepultado. E Jesus aparece. E Marta disse: se fosse antes, se fosse durante, mas agora não tem mais o que fazer. E talvez você que está aqui nessa noite, você está vivendo uma situação semelhante à de Marta. Você disse: se fosse antes, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ou durante o problema que eu estava passando, mas agora não tem mais o que fazer. Agora não tem mais o que fazer. E a Bíblia diz que Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim há de ressuscitar. Ele disse: o teu irmão vai ressuscitar. E Marta disse: Senhor, eu sei que naquele último dia, no final, quando tudo acabar, eu sei que ele vai ressuscitar. E Jesus não estava falando no final. Jesus estava falando é hoje. Hoje eu vou fazer o seu irmão ressuscitar. E Jesus foi até aquela caverna onde Lázaro estava. E muitas vezes a gente não entende que Deus pode fazer, querido. Nós não entendemos que independente se você diz acabou, não tem mais jeito, não tem mais como fazer, eu já perdi, não tem mais como fazer, já acabou, não tem como mais fazer, já fui demitido, não tem como mais fazer, já acabou tudo, já tem muito tempo. Marta disse: Senhor, já tem 4 dias. 4 dias que ele está morto, ele já cheira mal. E a Bíblia diz que Jesus disse: tirai a pedra. Deus é soberano, só que muitas das vezes o agir de Deus, ele vai precisar de pessoas. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para que ele possa agir. E muitas vezes Deus vai contar comigo, vai contar com você, para que o agir dele possa ser manifestado. Amém? E a Bíblia diz que Jesus falou: remova a pedra. Diga comigo, diga Deus age antes, diga Deus age durante, e Deus age depois. 4 dias. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. A morte é o pior inimigo das pessoas, é o último inimigo nosso. E a Bíblia diz que nós sabemos disso, porque nós sabemos que depois que morre, tem mais alguma coisa para fazer depois que morre? Para você trazer a pessoa de volta? Não tem mais solução. Só que agora nós vemos Jesus agindo depois da morte, para mostrar para mim e para você, que nem mesmo a morte pode impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Nem mesmo o pior dos inimigos pode impedir Deus agir. Nem mesmo a morte, nem mesmo o tempo, 4 dias, e nem mesmo os anos pode impedir o agir de Deus. Nós precisamos entender isso, querido. Se Deus não agiu antes, Ele vai agir durante. E se Ele não agiu durante o problema que você passou, Ele vai agir depois. Se você crer no agir dEle,
se você crê que Deus pode te restituir tudo que foi perdido, se você crê que Deus pode trazer de volta, se você crê que Deus pode transformar, se você crê que Deus pode restaurar, se você crê que Deus pode trazer a vida, porque Ele pode, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, se Deus não agiu antes, Ele vai agir durante. Diga comigo, diga, se Deus não agir antes na minha vida, diga, Deus vai agir durante. Diga, e se durante o problema Deus não agir, diga, eu creio que Ele vai agir depois do problema. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que eu creio, que não há nenhuma situação impossível para Ele. Esse é o Deus que você serve. Quando está tudo perdido, quando não há nada mais o que se fazer, Ele diz, eu vou agir. Ele diz, eu vou fazer, para que o nome dEle seja glorificado. Jesus disse, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Esse problema que você está passando, se você entender que é para a glória de Deus, você vai ver o agir de Deus em uma dessas três etapas, ou antes, ou durante, ou depois. Se você entender que o que está acontecendo com você, se você entender que o que você está passando é para a glória de Deus, você vai ver Deus agir na sua vida. Amém? Se você entender que o que você está vivendo hoje, que seja de dificuldade, de crise, de ameaça, de problema, de situação indesejada, se você crê que é para Deus agir, ou antes, ou durante, ou depois, para que a glória dEle se estabeleça, você vai ver quão grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? A gente não entende, querido. E um dia, eu estava indo para Barreiras, uma reunião pastoral, e eu vim aqui à igreja buscar o gravador, para eu gravar a reunião, lá em Barreiras. Eu entrei na igreja tão apressado, que eu fui lá no fundo, voltei, e não peguei o gravador. E eu fui no meio da viagem. Eu disse, meu Deus do céu. Eu entrei na igreja para pegar o gravador, e esqueci, Senhor. E eu disse, eu vou voltar, porque eu estou vendo Deus agir aqui. Deus quer que eu volte. Eu passei aqui, eu vi o gravador e não peguei. Eu disse, isso não é outra coisa a não ser Deus agindo para me dar um livramento. E eu interpretei assim e voltei. Peguei, segui viagem, e a viagem foi uma bênção. E um dia o meu carro quebrou, e toda vez que eu vou sair, que eu vou viajar, eu disse, Senhor, primeira coisa que a gente ora, né? Livra, Senhor, que esse carro venha dar problema. Oh Deus, não me permite. E o carro quebrou. E eu vi um trabalhar de Deus na vida de uma pessoa que parou para me ajudar. E eu entendi. Querido, até o que der errado na vida da gente, se você entender que é para o agir de Deus, até o que não está dando certo, se você tirar o estresse, tirar o foco da preocupação e dizer assim, não, aqui Deus está trabalhando. Porque se for para dar certo, Deus faz dar certo, sim ou não? Se for para curar, Deus cura, sim ou não? E por que Deus não curou? E por que Deus não fez dar certo ainda? Mas Ele pode fazer. Mas deu tudo errado, bispo. Quebrei a cara. Bispo, acabou. Mas você precisa entender, existe um agir de Deus aí. Existe um trabalhar de Deus aí. E se você continuar crendo, confiando que aquilo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir, não importa se é antes, se é durante ou se é depois, você vai ver o agir de Deus na sua vida, amém? Não importa a situação que você esteja passando, creia, Deus vai agir ao seu favor. E eu quero orar por você. Se coloque de pé neste momento. Agindo Deus, quem impedirá? Será que você consegue entender que essa situação que você está passando é para a glória de Deus? Será que você consegue entender que esse problema que você está vivendo é para que Deus possa ser glorificado? Para que você testemunhe do agir dEle? Ele vai agir na sua vida.
Ele vai trabalhar na sua vida, mas não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. E o tempo de Deus sempre é o melhor. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitos creram nele. Sabe, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida ainda este mês. Deus vai te surpreender. Coisas de anos que você nem pensava mais que Deus ia fazer, que você já considerava como perdido, situações que você considera como que não se resolve mais, como um caso perdido. Deus vai agir. Feche os teus olhos neste momento. Eu queria que você orasse o Senhor neste momento, fazendo a sua oração, buscando a Ele o discernimento, para que você possa entender o agir dele. Diga: Senhor, me ensina a confiar no Senhor. Peça a Ele para que você venha entender que Ele pode dar o escape para você. Ele é o Deus que abre caminho no deserto. Quando pensavam que tudo estava perdido, Deus abriu o mar. Ele é o Deus que nos faz andar sobre as águas. Ele é o Deus que, mesmo quando nós estamos afundando, Ele nos tira. E Ele diz: creia somente. O que você precisa fazer é crer. Creia que o Deus que você serve é um Deus grande. Feche os seus olhos e se renda a Deus neste momento de todo o coração. E faça dessa canção a sua oração. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas da estéril e faz mães de filhos, é o mesmo que brota do alto: não temo, estou contigo. Declare comigo nessa noite. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brota do alto: não temo, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape
cremos no Teu agir, Senhor. Ó Deus, eu quero orar, meu Pai, este momento pela vida dos Teus filhos, meu Pai. Eu não sei o que essa pessoa tem vivido. Eu não sei quais são os problemas que essa pessoa tem enfrentado. Mas eu creio que o Senhor é poderoso, meu Pai. Existem muitas pessoas aqui, meu Pai, que já experimentaram o Teu agir antes, meu Pai. Ó Deus, existem pessoas que estão passando por um problema e eu oro, Senhor, se é da Tua vontade que durante esse problema o Senhor possa agir. Existem pessoas aqui, meu Pai, que estão com casos que parecem perdidos, mas o Senhor é um Deus que nunca perdeu uma batalha. O Senhor é o Deus que, independente da circunstância, do problema, o Senhor age, meu Pai. Quando não há mais esperança, quando não tem mais o que fazer, o Senhor é o Deus que restitui, que restaura. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que cura, que liberta. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Meu Deus, eu oro nessa noite. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Faz aquilo que o médico não pode fazer. Faz aquilo que o remédio não pode fazer. Faz aquilo que o dinheiro não pode fazer, meu Pai. Trabalhe em favor da vida desse homem. Trabalhe em favor da vida dessa mulher, meu Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, meu Pai. E eu creio no Teu agir na nossa vida. Ó Deus, eu creio que o Senhor vai agir. E que nem mesmo a morte, nem mesmo o inferno, nem mesmo a incredulidade, nem mesmo a dureza de coração vai impedir o Senhor agir nessa casa. Vai impedir do Senhor agir na vida do filho. Vai impedir do Senhor agir na vida do esposo, da esposa, do pai, da mãe. Deus, liberta essa casa, liberta essa família. Faz um milagre na vida dessa pessoa, meu Pai, para que ela possa testemunhar que o Senhor é o Deus que age, que o Senhor é o Deus que faz, que o Senhor é o Deus que tem todo o poder, meu Pai. E nessa noite eu declaro que todas as prisões, todas as amarras, tudo aquilo que não vem do Senhor sobre a vida dessa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus. Eu digo prosperidade venha sobre essa pessoa. Eu digo saúde venha sobre essa pessoa. Eu digo libertação venha sobre esta casa, venha sobre esta família. Eu chamo a existência aquilo que não existe sobre a tua vida. Eu declaro, meu Pai, que antes desse ano terminar, essa pessoa vai testemunhar do Teu agir. Antes desse mês acabar, essa pessoa vai contar o testemunho da Tua grandeza, do Teu poder, porque eu creio que o Senhor vai agir, porque eu creio que o Senhor vai fazer, porque eu creio que vai acontecer na vida dos Teus filhos, meu Pai. É o que nós oramos, pedimos que seja assim. Diga, meu Deus, diga, meu Pai, diga, eu creio que o Senhor irá agir ao meu favor, porque o Senhor é aquele que me socorre na hora da angústia, da aflição. Diga, o Senhor é aquele que me livra, é aquele que me guarda, é aquele que me protege. Diga, eu deposito a minha fé, a minha confiança. Diga, nenhum problema, diga, nenhuma dificuldade vai roubar a paz que o Senhor me deu. É o que eu oro, peço que seja assim, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ainda em pé, querido. Cadê a Sara? Hoje é aniversário da Sara. Vamos estar cantando os parabéns para ela. Lembrando, terça-feira nós temos aqui uma reunião só de mulheres aqui na igreja e uma reunião só dos homens ali atrás. Então venha participar. Quarta-feira nós estamos na quarta-feira das causas impossíveis. Deus não conhece o impossível. Para Deus não existe nada impossível. Mas nós temos muitas vezes causas que parecem impossíveis. Então venha participar. Nós estamos também em consagração nas quartas-feiras, jejuando. Venha participar das quartas-feiras. Tem sido noites proféticas de avivamento, de restauração, de transformação. Sexta-feira nesse ministério nós estamos com a campanha O Santuário da Glória de Deus. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês nessa sexta-feira. Eu quero que você convide alguém que está doente, alguém que é viciado na droga, no cigarro, na bebida, que não consegue se libertar.
Traz essa pessoa. Alguém que está com câncer, alguém que está com uma doença que os médicos dizem que não tem mais causa, traz essa pessoa. Alguém que você conhece que é vítima de macumba, de inveja, de coisa feita, gente que está com uma maldição na casa, traz essa pessoa nessa sexta-feira agora, que ela vai ser liberta em nome de Jesus. Amém? Vem aqui, Sara. Tá ali. Nós vamos orar por ela e agradecendo a Deus por esse culto. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Queridos, o Ministério de Dança lá fora, eles estão fazendo um cachorro quente para eles levantar dinheiro para o departamento deles, o Ministério de Dança. Ih, bispo, eu nem trouxe hoje. Você vai passar, você vai comer o cachorro quente, deixar o seu nome, depois você acerta. Amém? Não vai embora sem abençoar eles, não. E abençoar você também, né? Tá uma bênção o cachorro quente deles. Se você não tiver, depois você paga, pode anotar o seu nome lá e eles vão estar te servindo. Mas passa lá, abençoa eles. Bispo, eu não vou poder comer aqui, leva para sua casa, tá certo? Mas abençoa o ministério. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje, fora a Sara? Tem mais alguém? Dia 20 ainda, Vanderluz? Dia 28? Ainda tem uns dias ainda. Estenda as mãos para cá, vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto. Orar também pela vida da Sara, que está completando mais um ano de vida. Os visitantes lá no final, o obreiro Marcelo vai entregar uns cartãozinhos com o nosso nome do WhatsApp para vocês. Soberano Deus, oh Pai eterno, eu quero te agradecer por este culto, Deus, porque nessa noite o Senhor avivou a fé de pessoas que estavam desacreditadas, meu Pai, achando que não tinha mais nada que o Senhor podia fazer. E agora ela está saindo daqui, Pai, na certeza que mesmo depois desse problema, que mesmo depois dessa situação, o Senhor ainda pode agir na vida dela, meu Pai. Ó Deus, eu oro para que o Senhor faça. Eu oro para que ela testemunhe, meu Deus, do agir do Senhor. Deus, eu oro pela vida da Sara, que está completando mais um ano de vida. Eu quero profetizar muitos e muitos anos de vida, com paz, com saúde. Que a cada dia os seus passos sejam firmados na Tua presença. Ó Deus, que ela seja um instrumento da Tua glória. Ó Deus, e nós profetizamos, meu Pai, toda sorte de bênção sobre a vida dela. Anulamos toda maldição. Profetizamos saúde, paz, prosperidade, a bênção do Senhor. Deus, nós a abençoamos. Pai, leva o Teu povo para casa, guardado, protegido, livra de todo mal. Dê a todos uma noite de paz e uma semana abençoada em nome de Jesus. E se você crer, diz amém. Vamos cantar os parabéns para Sara e depois a gente vai se deliciar do cachorro quente. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Passa lá no final, dá os parabéns aqui para Sara. Passa lá no final, experimenta aí o cachorro quente do grupo de dança. Abençoa o ministério deles. Deus abençoe, queridos. Vão em paz, em nome de Jesus.